Repita. 7h51, após críticas em plenário, Senado adia a votação do projeto que afrouxa a lei da ficha limpa para depois das eleições. Um pedido para acelerar o trâmite desse texto chegou a ser aprovado na semana passada, mas na sessão de ontem, posicionamento de alguns parlamentares mudou. Representantes da oposição e também da base do governo criticaram as possíveis mudanças e pediram a retirada da proposta de pauta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, acatou esse pedido e informou que a proposição só vai ser votada depois das eleições. O projeto de lei reduz o prazo de inegibilidade definido pela lei da ficha limpa. De acordo com a iniciativa, o período continua sendo de 8 anos, mas começa a ser contado a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena, o que diminuiria o período longe das urnas na prática para os candidatos e políticos. Hoje, eles são enquadrados por crimes comuns que ficam inelegíveis durante o cumprimento da pena por mais 8 anos seguintes. Além de determinar a antecipação da contagem desse prazo, a proposta também limita a 12 anos o prazo máximo para a sanção ser aplicada, mas nos casos em que houver aí mais de uma condenação também. Durante os debates sobre o texto na última tarde, 2 senadores aqui do Paraná se posicionaram. O Oriovisto Guimarães do Podemos criticou o projeto e reforçou que o momento para votá-lo seria importuno. Alguma razão assiste ao relator, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que o malefício é maior que o benefício. Nós vamos acabar por modificar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, esse Congresso atendeu a um clamor popular. Foi uma lei de iniciativa popular com milhões de assinaturas. Ela veio para moralizar a política brasileira. Ela coloca claramente que após a condenação em segunda instância, por um período de 8 anos a contar depois que se cumpre a pena, o político está inelegível. Se aprovarmos as mudanças propostas, essa contagem dos 8 anos começa a contar da hora que o político foi condenado. Isso pode levar claramente a situações assim: alguém cometeu um crime bárbaro, foi condenado a 10 anos, e nós começamos a contar o tempo da inelegibilidade quando ele foi condenado. 8 anos depois ele continua preso na cadeia e já pode ser candidato. Então eu acho que nós vamos cair numa situação muito ruim. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, que votou a favor do texto na Comissão de Constituição e Justiça, ressaltou que existem pontos negativos e positivos. Projeto muito bem relatado pelo senador Everton, e de fato a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças, e esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aqui especificamente àqueles casos de inelegibilidade não decorrente de uma condenação criminal, mas sim decorrentes de outra espécie de julgamento, e nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Para ficar num exemplo aqui, senador Alessandro, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, sobre um argumento que não convence. Respeitamos lá a Suprema Corte, mas não convence. Mas, de fato, houve esse julgamento injusto que pode acarretar uma inelegibilidade até de 8 anos. Existem pontos negativos nesse projeto, especialmente no que se refere a um potencial de beneficiar, aí sim, a imposição da inelegibilidade para pessoas que foram condenadas criminalmente por crimes contra a administração pública. Nesse contexto, presidente, o que eu sugeriria aqui a essa casa seria retirar esse processo de pauta para que nós pudéssemos separar aqui o joio do trigo. O senador Flávio Arnes, do PSB, não discursou durante a sessão de ontem, mas ele já se posicionou publicamente contra esse projeto de lei. O texto que tramita no Senado foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, é de autoria da deputada Daniela Cunha, do União Brasil, que é filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Caso o projeto seja aprovado e sancionado, políticos como o próprio Cunha, além de Antony Garotinho, José Roberto Arruda e até mesmo Paulo Maluf, podem ser beneficiados. Esse caso mostra bem como
A força popular existe, eles escutam, não se engane. Eles retiraram de pauta porque viram que ia ficar muito ruim e que as pessoas iriam cobrar na eleição. Mas, ao mesmo tempo, mostra como a classe política pensa. Olha, vamos deixar aqui na gaveta, assim que passar as eleições, nós não vamos mais precisar do povo, a gente vota e fica por isso mesmo. É exatamente isso que vai acontecer. Infelizmente, a lei da ficha limpa, eu lembro a vocês, é um projeto de iniciativa popular. Veio do povo essa vontade. O Congresso só acatou o que a população das ruas pediu. E eles vão afrouxando, flexibilizando, deixando a vida mais fácil de quem tem justamente a ficha suja. É lamentável. Muito lamentável. Veja, quantas notícias a gente traz aqui. Fulano agora não está inelegível porque não conseguiu mostrar que teve dolo. Ou seja, Marco, eles já deixaram a lei muito mais branda, ela era dura no passado. E agora, essa situação que eles querem deixar permissiva de vez. Eu fico assustado, né, inclusive com o comportamento de alguns senadores. Eu levei um susto quando eu vi que o Moro, na Comissão de Constituição e Justiça, votou a favor dessa lei. Principalmente porque eu lembro que ele já foi um grande defensor das 10 medidas contra a corrupção e me parece que essa norma violaria aqueles princípios que ali estão. Talvez as novas amizades ali com a turma do Rodrigo Pacheco, a turma do Davi Alcolumbre, esteja mudando um pouco a perspectiva sobre como a gente deve lidar com quem comete atos de improbidade. Agora 7h57. 7h57, rápido intervalo comercial no FM, a gente segue na live. Jornal da Manhã.